Queijo, para mim, vai ser algo mais complexo, né? Porque eu sou mineira. Então, quando eu escuto queijo, me lembra família, infância, avós, ficar enchendo a paciência das vaquinhas no curral. Então, me lembra infância, a palavra queijo. As lembranças do aprendizado que eu tive com a minha mãe, porque eu via minha mãe fazer doce, fazer queijo. Né? Depois, quando eu me casei também, eu entrei na família que gostava de, tradicionalmente, com essas coisas, com leite, né? Com queijo, com doces. Tem uma memória de infância, né? Porque a gente sempre fazia queijo diariamente, tanto coalho quanto de manteiga, né? Essa questão de tirar a nata, bater a nata, fazer as manteigas, escorrer a coalhada para fazer o queijo de manteiga, e tinha a coalhada escorrida, a coalhada do dia. Então, tem essa memória muito latente assim da produção do queijo. A gente não vivia sem o queijo. O queijo e a carne eram coisas que eram o nosso dia a dia, né? Fomos criados nessa condição. O que seria um queijo artesanal, então? É um queijo que ele terá características que estão muito de acordo com a região onde ele está inserido. O queijo artesanal, ele é um queijo que ele é produzido numa escala menor. Geralmente, ele é produzido por uma família ou um pequeno grupo, uma comunidade. Ele não vai ter uma padronização tão severa, porque utiliza ingredientes naturais, leite fresco, algum tempero, algum condimento, que faz com que o sabor daquele queijo se altere de um lote para lote. O queijo comercial, o queijo industrial, ele não tem essa variação tão severa, porque o queijo comercial, o queijo industrial, você utiliza uma enzima específica, padrões muito certinhos, que faz com que você tenha no mercado sempre o queijo com o mesmo sabor. A produção de queijo artesanal no Brasil, ela é passada de geração em geração pela fala e pelo convívio. Então, a criança ia com o pai para a ordenha, ia com o pai tirar o leite, via ali o pai ou a mãe coagulando aquele leite, produzindo aquele queijo. Então, ela cresceu vendo aquilo e ela reproduz aquela tecnologia que ela aprendeu na família dela. Por isso que é muito comum você ouvir histórias assim no Roraima. Eu faço queijo coalho desse jeito, em tal temperatura. Não, eu já coloco tal temperatura e tal quantidade de coalho. E no final tudo vira queijo. Por quê? Apesar de ter umas nuances diferentes ali, a tecnologia do queijo já é uma tecnologia bem simples. A gente costuma brincar que o queijo, se você não atrapalhar, dá certo. Então, não é muito complicado fazer o queijo, porém precisa de cuidado para ter um produto de qualidade. Como a primeira atividade econômica nossa foi a pecuária, nós fomos criados dentro da pecuária. E meu avô, ele era assim um cidadão de vanguarda, então ele sempre se preocupou em trazer alguma novidade. Então, no início, assim, ele trouxe o gado zebu, o gado indiano, trouxe, né, o Gi, o Guzerá, depois o Nelore. Então, esse gado, ele entrou aqui no Brasil para cruzar com o gado que nós chamávamos de pé duro, o gado que foi trazido para essa região pelos europeus, né? E daí a gente sempre teve essa vertente do leite, sempre tiramos leite, né? Aliás, todas as fazendas antigamente tiravam leite, era um produto básico, o queijo era um produto básico. O leite, a coalhada, o queijo sempre foi um produto básico. E a partir daí, o queijo era uma moeda de troca. O queijo, ele aqui da nossa região, ele ia para o Tepequém, para o garimpo, ele ia de barco para Boa Vista e para Manaus, acompanhando o fluxo do gado, né? Que aqui o mercado era Manaus. Então o queijo sempre foi esse produto diário. A gente foi criado comendo queijo. Você lembra como foi o primeiro queijo que você fez?
Ah, já foi na época da internet. Eu estava aqui na fazenda, estava só, e aí eu já estava com essa visão de fazer o queijo, de tirar o leite. Foi no período da pandemia mesmo, porque a gente tinha todo o conhecimento do dia a dia ali, mas eu mesmo nunca tinha botado a mão na massa de fazer o queijo. Aí eu tirei o leite, de vou fazer o queijo. Aí mandei uma mensagem para a mamãe. Ó, queria fazer o queijo, qual é o procedimento? Aí ela ia falando, não, põe o coalho, espera coalhar, tu risca o queijo, depois tira o soro, ferve o soro, salga. Então, ali já foi uma receita dela, né? E como a gente já tinha, no dia a dia, a gente já tinha essas coisas, então era só organizar a linha de produção. Aí eu comecei a fazer o queijo de coalho, meu primeiro queijo foi de coalho. Aí guardei o queijo, fiz um primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, e disse, vou botar o pessoal provar, para ver se está bom, né? Porque a gente tinha essas receitas muito antigas. Quando a gente resolveu produzir aqui, teve esse cunho mesmo familiar. Com as minhas irmãs, a gente falou, bora fazer as receitas da mamãe. As receitas significavam queijo de coalho, queijo de manteiga, doce de leite, doce de banana, que a gente sempre teve banana aqui, então a gente sempre trabalhava essas receitas. E a partir daí começamos a vender de uma forma muito tímida aqui na frente da fazenda, porque estava no período da pandemia, e era uma forma de a gente ter uma renda, né? Além da renda, e ter esse resgate mesmo cultural, que era familiar. Então juntamos as coisas e começamos a trabalhar em cima disso. Que eu comecei a fazer a quantidade pequena, né? Primeira vez que eu fui, eu peguei o ônibus, não conheci ninguém. Aí eu passava um ônibus aqui na frente, eu peguei, coloquei, não tinha caixa de isopor, eu peguei, coloquei numa vasilha de plástico e fui. Peguei esse ônibus ali e fui. Aí o motorista olhou pra mim, ele falou, senhora não é daqui não, né? Aí eu falei, não, já fiquei. Aí ele, senhora vai vender alguma coisa? Eu falei, sim, queijo. Aí ele falou pra mim, a senhora oferece aí nesses lanches aí, queijo que o pessoal compra. Aí eu cheguei no primeiro mercado e ofereci, né? Não, primeiro eu ofereci no lanche, aí a moça olhou assim, aí disse, não. Aí tinha uns mototáxis assim, aí eu ofereci, aí ele perguntou quanto era, né? Falou se era bom. Aí eu vendi um queijo pra ele, esse queijinho pequeno. Aí eu passei no mercado, comprei a caixa, coloquei e fui lá no postinho de saúde oferecer. Aí como o pessoal não conhecia, né? Ele falou assim, ah não, hoje a gente não tem dinheiro, não tem pagamento. Mas como eu queria vender e queria, né? Aí eu falei assim, eu vendo pro pagamento. Aí, mas ninguém quis comprar, né? Porque não conhecia. Aí eu saí com aquela caixa, fui andando e aí tava doendo assim em mim, né? Já carregando. Aí parei em frente ao mercado e fiquei. Aí liguei pra minha menina, né? Fala pro pai me buscar a mão. Aí meu marido foi, chegou lá. Aí quando eu tava sentada lá no banquinho na beira da rua, assim, aí ele parou, botou a mão na caixa. Aí ele assim, olhou pra mim e assim, entendeu? Mas como eu tava querendo tanto ficar aqui, gostando tanto daqui, que eu não falei, não, eu não posso mostrar assim que eu tô desanimada, né? Aí eu falei pra ele, não amor, é assim mesmo. É porque a pessoa não conhece a gente, né? E aí, mas isso não tem nada não, só eu vendi um, mas tá bom, amanhã a gente vê. Aí eu vim pra casa, aí já no outro dia eu fui falando aqui com meus vizinhos, um falava pro outro, e apareceu uma sobrinha minha que morava lá no Cajaí, aí eu já falei pra ela se eu podia levar lá, e ela falou, vem aqui que eu te levo na prefeitura, e dali eu já comecei a ir. Daí tem uma moça que mora perto dela, que trabalhava na creche, que era diretora na escola, e aí ela já pegou também, levou doce, levou queijo, e aí eu já não tinha mais, todo mundo queria, e eu já não tinha produção para fazer o que o pessoal queria, né? Mas no começo eu ia assim nas escolas, eu batia na escola, aí eles iam meu sotaque e falavam, você não é daqui, né? Eu dizia, não, vim de Rondônia. E aí foi assim, aí foi difícil, mas também não foi pra mim, porque eu tava disposta a ficar, né? Hoje em Roraima, eu observo que é uma produção muito familiar. Geralmente você vai ter ali uma comunidade, uma família que tradicionalmente já produzia queijo e que começa a colocar de forma caseira e que começa a colocar esse queijo de forma artesanal no mercado. Tradicionalmente a gente cria o gado G há muitos anos, né? E há muito tempo que a gente cria o G. Eu vou dizer aqui que é mais de 50 anos, é mais de 50 anos. Então a gente sempre teve o leite do gado G ou do cruzado com o G, com o gado Zebu.
Então a gente percebia sempre assim que nosso leite era diferente, né? Nosso leite era diferente. Então a gente começou a trabalhar em cima do queijo. Eu não tiro, no momento, eu não tiro a nata do queijo de coalho. Nosso queijo, o leite é in natura, tanto para o doce de leite quanto para o queijo. Então eu não trabalho assim. Então a gente já vinha naquela receita que meu pai fazia, minha mãe fazia. O nosso queijo ele é escaldado no soro, entendeu? Isso é um ponto que talvez diferencie muito de outros queijos, né? E aí a gente foi aprimorando isso, porque a nossa própria família, quando come um pedaço de queijo, a gente sabe se está no padrão ou não. Então essa questão da qualidade, ela é muito interna, familiar mesmo, a gente sabe. A gente leva um queijo e a gente pergunta, quem foi que fez esse? Então já sabe. Então alguma coisa aconteceu se sair diferente. E entrou no gosto das pessoas, né? Todo mundo já vê falar, o cara chega aqui, rapaz, eu ouvi falar no queijo de vocês lá em Manaus. Passou aí, comprou um queijo para ir para Tepequém e falou que eu tinha que passar aqui. Então ficou boca a boca, comandando esse marketing do queijo regional, entendeu? Então a gente busca sempre essa qualidade que o mercado quer. E é um queijo bom, né? Tanto de manteiga quanto de coalho. A gente só trabalha com o produto mais natural possível. Porque o queijo manteiga daqui, esse que eu faço hoje, é diferente do que eu fazia lá em Rondônia. Lá, o requeijão é diferente do queijo manteiga. Aí foi um pouco, esse daí eu apanhei um pouquinho, foi um pouco difícil aqui. Porque eu chegava para oferecer, as pessoas perguntavam, tem queijo manteiga? Eu dizia, tem, porque para mim que era o meu requeijão. Aí as pessoas, teve gente que me devolvia, né? Que quando eu já estava assim, andando na rua, vinha com queijo de volta e falava, não, isso aqui não é queijo manteiga. Aí eu ficava pensando, não, o que será? Aí eu fui pesquisar com o pessoal, perguntar, né? Pra me chegar no queijo daqui, no queijo que o pessoal daqui gosta. Como foi essa pesquisa? Perguntando mesmo para as pessoas mas o que, como que é, o que é diferente, porque como você faz? Porque na época que eu comecei para a feira, tinha um pessoal que mexia também, tinha outras pessoas que fazia pouco, mas fazia, né? Aí eu fui perguntando e quando a pessoa falava, tem que fazer assim, tem que usar o leite para tirar o azeite, tem que fazer isso, tem que fritar na manteiga. Aí eu fui pegando e fui aprendendo a fazer com o pessoal daqui. E hoje ele é um dos mais vendidos, porque assim, às vezes eu falei pro meu marido, cheguei em casa e falei, não, eu vou fazer do jeito daqui. Eu vou fazer. Capacitação é a palavra-chave, porque todo produtor de queijo, ele quer ter o seu produto reconhecido no mercado. Ele não quer ter um produto que volta porque estava contaminado, porque estragou, porque não atendeu a uma exigência sanitária. Só que muitos deles não têm a capacitação necessária para produzir esse queijo de qualidade que tantos órgãos de fiscalização pedem. Então, capacitar esses produtores é muito importante para eles entenderem práticas que não podem ocorrer na produção de um queijo e para que ele consiga colocar esse queijo de qualidade no mercado. Porque até então, a gente não tinha algumas informações assim mais técnicas, era no conhecimento tradicional familiar. E hoje a gente tem acesso a outras informações, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre procuro estar estudando sobre a produção de leite, porque a gente tinha algumas coisas que a gente fazia tradicionalmente, mas ninguém sabia por quê. Às vezes trocar o soro para fazer uma coalhada. Minha mãe às vezes dizia, vamos lá no fulano pegar um soro para a gente trocar o soro. Mas a gente não sabia por quê. E hoje a gente sabe por que é. Nós estamos trocando o soro porque nós estamos trocando a bactéria. A gente não tinha essas informações técnicas assim, sabe? Então isso é uma coisa que vai melhorando e vai deixando que a gente mantenha uma qualidade, né? Isso é importante, porque a gente antigamente, hoje como a gente vive num momento diferente de informação, por causa da internet, então isso ajuda muito. Ajuda a gente manter a qualidade do queijo que a gente faz. Quando a gente prova o queijo, se não está legal, a gente já, opa, o que aconteceu nesse? A gente vai sempre avaliar, né? Então, eu acho que essa informação, da maneira que a informação é hoje,
ela garante uma qualidade no artesanal também. A ciência e a tecnologia, ela é necessária para você mostrar essa cultura, para permanecer essa cultura do queijo artesanal. Além de desenvolver novos sabores, novos processos, que faz com que esse queijo artesanal consiga alcançar novos mercados. Eu gosto de todos os queijos, todos. Mas eu acho que o coalho é um dos que eu mais consumo, o coalho. Quando eu fui lá para Rondônia, passear na minha mãe, aí eu cheguei lá, eu fiquei 15 dias. 15 dias eu não comia queijo, menino. Porque o povo lá entregava o leite e não fazia o queijo, né? Aí eu falei pra minha mãe, de noite, mãe, amanhã vamos fazer um queijo? Vamos fazer um queijo amanhã, mãe? Faz sim. Aí ela, não, vai, você tem que descansar, você tá cansada. Porque você tá cansada, você tá lá trabalhando muito, vai descansar, não mexer com o negócio de queijo, não. Mas é porque eu queria, né? Porque eu tava sentindo falta, aí eu cheguei aqui e já tava doida pra comer queijo. O meu queijo favorito é o do dia, né? Do dia. Tem dias que é o coalho, tem dias que é o de manteiga. Eu gosto dos dois porque a gente foi criado comendo os dois, né? Tanto o coalho como o de manteiga. Isso aí a nossa luta aqui mesmo é para manter essa qualidade. Ai, que pergunta difícil. Meu queijo favorito. Tem semana que é coalho, tem semana que é parmesão, tem semana que é queijo Minas Frescal. Eu gosto de queijo.